Para você abrir, eu mesmo não abri aqui. Jeremias capítulo 18. Vou repetir até para gravar no canal do YouTube. Irmãos, Jeremias capítulo 18. O tema de hoje é Estou estragado. Jeremias 18, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos ler de novo o versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Fecha os teus olhos, Pai. Sabemos que se não formos para as tuas mãos, a nossa vida estará estragada para sempre, Senhor. Usa a minha vida nesta ministração. Fala com os teus filhos. Usa a minha boca como instrumento e canal do teu Espírito aqui nesta igreja. Fala com cada um, Senhor, no mais profundo e íntimo deles, e que nós saiamos daqui cheios e repletos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Amém? Por favor, pode se sentar. Nós vemos aqui a casa do oleiro, que hoje, simbolicamente, é a igreja de Deus. A casa do oleiro, onde nós encontramos aqui nesse texto o oleiro trabalhando. E quem é o oleiro aqui? É Deus. Entregue a sua obra. Não sei se você sabe o que é oleiro. É aquele que faz o vaso através da argila, do barro. E ele roda. Ele tem as suas rodas, ele meio que pedala assim. Hoje tem elétrico, tudo, mas naquela época era manual. E ele modela. Você já viu, alguém já viu fazer barro? E molha a mão e modela o vaso. E nessa analogia que Deus fala para Jeremias, ele fala: Jeremias, vai lá à casa do oleiro. Quando Jeremias chega, ele vê o oleiro trabalhando, ele fala assim: assim sou eu, para fazer sobre a casa de Israel. Mas a parte que Jeremias viu é justamente a parte em que o vaso se estragou. Se não for na velocidade certa, se não sair do jeito que o oleiro quer, se quebrar o vaso, se o vaso ficar torto, então o oleiro desfaz e faz de novo, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E nessa tarde Deus ministrou no meu coração que a nossa vida, por muitas vezes, está estragada. E por muitas vezes eu me enxergo meio que estragado. Não sei se só eu, mas eu falo: Deus, estou com defeito. Defeito de fabricação. Não só estético, né? Porque alguns vão achar defeito de fabricação na parte estética, né? Vão ficar no espelho, vão olhar, pneuzinho aqui, ruga ali, cabelo branco. Não é esse defeito que eu estou falando. Porque quando eu falo de um Deus que é Espírito, eu falo de um Deus que vê a nós como Ele criou, a sua imagem, a sua semelhança. E um pneuzinho a mais, ou uma ruga a mais, ou qualquer coisa parecida, não influencia no amor que Ele tem por nós. Então, por várias vezes eu olho e falo assim: Senhor, eu acho que eu estou com algum parafuso solto. E pior ainda, quando eu olho para algumas pessoas e digo assim: eu acho que aquele deve ter uns 3 parafusos soltos. Deus, eu estou meio estragadinho, mas eu vou remendando ali, o Senhor faz de novo.
Agora tem pessoas, Deus, acho que só nascendo de novo. Daí vem a regeneração. Daí vem uma relação que nós temos que ter com Deus de nascer novamente, de negar-se a si mesmo. As pessoas hoje em dia, elas não querem viver esse versículo, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e depois seguir ao Senhor Jesus. Porque Jesus disse, se você quer ser um discípulo, negue-se a si mesmo, negue-se a sua carne. O si mesmo está muito alto hoje em dia. O si mesmo é uma coisa muito difícil de se negar. O si mesmo que ele fala aqui é uma coisa muito difícil de se apagar. Mesmo porque os manjares do rei, os encantos de Dalila, os presentes de Naamã, os pratos de lentilha, estão aí, as ofertas do mundo são gigantes. Quando Satanás pegou Jesus e colocou ele no pináculo do templo e disse assim, olha, tudo isso aqui eu te dou. Tudo isso te darei. Nunca foi tantas oportunidades, o tudo isso te darei. Nunca cresceu tanto, tudo isso te darei. Ofertas de Satanás. E nunca foi tão difícil negar-se a si mesmo. Nunca foi tão oposto isso, Satanás dizendo assim, tudo isso te darei. Jesus fala, negue-se a si mesmo. Então quando você olha, você fala, não, mas eu quero isso. E muitas coisas têm destruído os homens e mulheres de Deus. E as três principais são poder, sexo e dinheiro. Isso tem estragado muitas pessoas. Estragado pessoas que querem o poder, eu quero o cargo, eu quero a patente. E nunca houve tanta discussão por cargo nas igrejas, pelo poder, pelo status, pelo título. O que você é? Você é um pastor, coitado, eu sou um bispo. E você? Eu já sou um apóstolo. E você? Acho que eu sou um semideus. Daqui a pouco vai surgir a quarta pessoa da Trindade. Porque as pessoas querem cargo. E qual que é o superior? Não, o superior é o patriarca. É mais que tudo. E mais que o patriarca, aí é Deus. Aí não tem mais. A gente quer achar alguém que seja maior que alguém. E às vezes a pessoa até assim, né? Quem é você? Bom, eu sou o bispo da igreja Comunidade Apostólica Livre. E você? Bom, agora diante de você já não sou mais nada, né? Eu sou a larva da mosca. A pessoa se apresenta já como o poder nunca foi tão latente hoje em dia a ponto de corromper as pessoas. Você vê o dinheiro corrompendo as pessoas. Nunca foi tão latente também o dinheiro corrompendo as pessoas da igreja. Até com voto, como eu falei para vocês. Quantas pessoas que na eleição passada dentro da nossa igreja compraram e venderam voto. Só fiquei sabendo depois que acabou a eleição. Pessoas que vieram aqui, vota lá, cinquentinha. E o cristão daqui ainda pega o cinquentinho e vai votar num abençoado. E a justificativa, não, se não fizer isso, bispo, não ganha. Né? Quão triste é ver essas coisas. E por coisas tão poucas as pessoas se corrompem. E o sexo então que tem corrompido as pessoas, e não só na prática do sexo, mas nas suas vertentes, nas suas ramificações. Porque não há um programa, um filme que não tenha cenas de sexo. Não há um canal que eu coloque com a minha filha e consiga assistir sem mudar na hora que está rolando algum beijo, alguma coisa, eu tenho que tampar o olho dela. Não há um filme. Você escolhe lá, gênero, ação. Você fala, eu vou assistir um filme de ação. Daqui a pouco, o ator, ele de ação, o cara, ele é muito bom na ação, daqui a pouco ele é muito bom na cama também. A saber é 007. Eu acho que começou dali já. Então, a nossa vida hoje, ela está um pouco estragada, e a doença somos nós. A gente quer culpar o diabo, mas a doença somos nós. O vaso que estava na mão do oleiro se lhe estragou.
O vaso que estava na mão do oleiro se estragou. A gente não consegue mais definir igreja hoje. As igrejas hoje estão estragadas. Por que não há comunhão entre as igrejas e os evangélicos? São o povo mais dividido que há na face da terra. Porque há igrejas estragadas. E quando eu falo igrejas, me incluo nessa também. Porque por quantas vezes não me vi estragado, não me vi corrompido, não me vi com uma vida que eu preciso descer à casa do oleiro. Hoje eu vou ministrar em apenas 3 tópicos tudo que eu quero falar para vocês, talvez nesse ano inteiro. Nós precisamos ser restaurados pelo Senhor. Nós precisamos ser restaurados por Deus, pelo oleiro. E para isso, eu preciso descer à casa do Senhor. Por isso que você está aqui. Eu espero que você esteja aqui para ter uma relação com Ele, de ouvir a voz dEle e obedecê-lo. De ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele vos manda. De negar-se a si mesmo para tomar a sua cruz e caminhar segundo a vontade dEle, para que você possa ser chamado de discípulo. Quando eu oro, Deus fala. Quando eu oro e Deus olha e fala assim: poxa, olho dentro do teu coração e não vejo esse discípulo. Você não negou-se a si mesmo. O ser discípulo só vem depois de negar-se a si mesmo. O ser discípulo só vem depois de ser refeito pelo Senhor, de nascer de novo. E para nascer de novo eu tenho que morrer. E a gente não vê pessoas com vontade de morrer. Eu quero vencer. Nasci para vencer, nasci para vencer. É um louvor. Tudo bem, eu nasci para vencer, eu também concordo. Mas a minha vida não pode caminhar segundo isso. E eu não posso viver só segundo isso. Eu não estou pregando uma palavra de derrota para você. Muito pelo contrário, estou te ensinando o caminho da sua vitória. O caminho da sua vitória é você morrer para que Deus possa fazer de você uma criatura que o agrade. A fim de que Ele olhe para nós assim e sorria. Fala assim: filho, você nasceu de novo. Aquele ladrão ao lado de Jesus disse assim: você não se arrepende? Para o outro ladrão. Nós estamos numa sentença, nós merecemos isso. Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor vier no teu reino. Aquele cara nasceu de novo ali na cruz. E o Senhor falou para ele: você vai me ver hoje no paraíso. Você mesmo estará comigo lá no paraíso. Então, você foi regenerado. Você negou a sua carne agora. Você reconheceu, se arrependeu, nem que seja numa cruz. E nós, como é que estamos vivendo a nossa vida? A primeira coisa, irmãos, em 3 tópicos que eu vou ministrar a você. A primeira coisa que nós precisamos fazer para ser restaurado pelo Senhor, porque a nossa vida está muitas vezes estragada. A primeira coisa é admitir que estamos estragados. Como é difícil admitir. Como é difícil reconhecer que eu estou com um parafuso solto. A gente vê, a família está estragada e a pessoa às vezes não reconhece que a família está estragada. A família está estragada desde princípios básicos. Estava conversando com a pastora esses dias, eu vi um humorista e um filósofo falar sobre criação dos filhos. Porque os dois falando a mesma coisa, de formas diferentes, um filosofando e outro através do humor, mas ele dizia assim: na minha época, minha mãe e meu pai falavam assim para mim: senta na mesa, não pede nada. Quem é dessa época? O filósofo dizia assim: meu pai falava para mim, sente-se, e eu sentava. Hoje em dia a gente fala assim para as crianças: onde você quer sentar? Minha mãe falava assim: vai comer, né? E ele falando. E hoje em dia a gente pergunta: quer comer o que, filho? Você não gosta disso? A mamãe tira o verdinho para você. Ai, filho, é difícil de tirar esse verdinho daqui. E tira um monte. Quem aqui já tirou verdinho da comida? Sabe o que eu estou falando? O humorista falava assim, minha mãe falava: vai comer. A nossa família às vezes está estragada. A relação de pai com o filho está estragado. A criação,
às vezes está estragada por quê? Porque há uma corrupção às vezes no nosso coração. Como Davi falou assim: Senhor, cria em mim um coração puro e verdadeiro, porque o coração que eu tenho não é um coração que pode te servir. Essa palavra já há alguns dias, desde o encontro de homens, tem permeado meu coração. Quando eu percebi que realmente o que Davi pediu ali para Deus foi um transplante de coração. Ele dizia: Senhor, com o coração que eu tenho, eu não posso ser teu discípulo. Com o coração que eu tenho, eu não posso te servir. Então cria em mim um coração que te agrade. Um coração puro e verdadeiro. Cria em mim, Senhor, esse coração. Coloca dentro de mim, faz o vaso como o Senhor deseja. Porque se estragou. E eu tenho que enxergar. Olha, bispo, as minhas finanças estragaram. Às vezes tem um ego. A minha empresa, uma hora eu olhei para a minha empresa, faz uns 4 meses, eu olhei para a ProLife e disse assim: essa empresa tem um problema. Qual é o problema? O problema dessa empresa sou eu. Estou estragado. Chamei pessoas para serem meus sócios, porque eu com a igreja não conseguia mais lidar com o comercial da minha empresa. Estou estragado. E eu tenho que reconhecer, para poder descer para a casa do oleiro e ele me refazer. Então refaz a minha empresa, Senhor. E Deus está nos dando graça, né, Elô? Cadê o Márcio? Não veio. Deus está refazendo. Eu tenho que reconhecer, a minha saúde não está legal, somente com os homens. Eu preciso fazer um check-up. Sentiu alguma coisa na próstata? Vai fazer o exame. Tem alguma coisa estragada aqui. E o difícil às vezes é admitir. É olhar para o casamento que parece ser perfeito, mas você não quer admitir. Você não quer admitir. Irmãos, eu sou casado há 13 anos com a mulher mais maravilhosa do mundo. Ela está em casa, hoje ela já pregou pela manhã. Ela falou: olha, você está abusando de mim esse final de semana, ela falou. E amanhã ela vai dar aula de novo na faculdade. E por 3 vezes, mesmo eu sendo assim a pessoa mais curada do mundo, né, vocês já percebem, pessoa fácil de lidar como eu, e a pastora também, olha, por 3 vezes eu precisei chamar os meus pastores para poder tratar da minha vida. E disse: não aguento mais ela. E ela falou por sua vez: não aguento mais ele. Mas nós queremos um conserto agora. Nós descemos à casa do oleiro. A primeira vez foi com o bispo Laerte, depois com o bispo Edmilson e depois na cal com o apóstolo Denis. Nós subimos a serra. Dá para te comer uma pizza? Aí dá. Ele achando que tá tudo bem, vamos comer uma pizza e tal. Aí acabou a pizza, eu falei: posso conversar com você? Lá na pizzaria. Pode. Um carro quase atropelou a gente. Uma loucura. Aí, pode. Ó, tá saindo faísca aqui. Arruma aí, meu. Dá um jeito nesse negócio aqui. Nós estamos lá na igreja e nós estamos nos tratando. Já tinha 6 meses de cal. Estamos nos tratando de uma forma que nunca nos tratamos. Quase arrumei minha mala para ir embora de casa. E a pastora quase, sei lá, a gente nunca se agrediu, mas as palavras foram: então, conserta aí. Daquele dia para cá, nunca mais precisei. Agora, se precisar de novo, eu ligo para ele. E toda vez ele vem e fala assim: e aí, como é que tá? Eu falo: tá bem, eu dou uns tapas nela, ela já melhora. Tô brincando, minha sogra tá aqui, né? Brincadeira, não vai levar isso pra tua casa, ó, pro canal do YouTube. Brincadeira, você que talvez não me conhece aí pela internet, eu sou bonzinho. Irmãos, né, tem que tratar como uma princesa. E às vezes a gente não consegue. Então quando eu não consigo, eu preciso descer para a casa do oleiro. Eu preciso admitir: Senhor, restaura. O duro é nós falarmos e talvez perdermos nossa posição de pomposo da fé. E dizer assim, talvez: bispo, pastora, líder do meu gruda, sabe esse casamento que você vê? Então,
Não é o casamento que tem lá em casa. Nos ajuda aqui, fala conosco. Descemos a casa, agora restaura a minha vida, restaura meu casamento. Está estragado, tem que admitir. Olha, minha vida espiritual estragou. Não oro, não jejuo, não tenho vontade de vir para a igreja, não sinto nada na adoração. Acaba o culto, o pessoal fala assim: nossa, que presença maravilhosa. Eu não senti, estou frio, não quero saber de nada, me ajuda. O duro é quando nós não descemos à casa do oleiro, a gente quer que o oleiro venha na nossa casa. Esse é o maior problema. A gente quer que o oleiro desça do céu com a sua glória, se esvazie como ele já se esvaziou, e venha a nós e diga assim: vem cá, fica aqui, estou mandando. Deus não é esse Deus. Deus é um Deus que não resiste aos corações quebrantados e contritos, mas Ele resiste aos soberbos. Aquele que é muito soberbo não admite que a sua família não está bem, sua vida espiritual, seu ministério. Às vezes eu pergunto assim: como é que está seu ministério? Como é que está seu gruda? Como é que está seus frutos? Como é que estão suas coisas? Ah, tudo bem. Tudo bem, eu vou falar com o liderado. Olha, não está muito bem não. Está acontecendo isso. Então ele quer aparecer para mim. Eu ligo para o apóstolo, toda segunda-feira a gente se fala, ou quase toda. Ele diz assim: como é que foi aí? E eu falo: como é que foi aí? E nós somos sinceros. Foi assim, foi assado, não estava muito bem, não gostei do que eu preguei, estava cansado, sei lá, o povo estava meio frio. Sempre coloco a culpa em vocês, né? Eu falo assim. Aí a gente conversa sobre tudo. Você não está legal, precisa mexer. Eu preciso descer a casa do oleiro, me trata, me restaura, Senhor. Primeira coisa, admita, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Examine-se a si mesmo. Outra coisa, peça para Deus te mostrar as coisas ocultas. Sabe, tem coisas ocultas. Esses dias, eu sempre falei para a pastora sobre a fome oculta. Já ouviu falar sobre fome oculta? Não ouviu falar? Então é R$10 sobre isso. Fome oculta, eu tenho fome oculta. Por exemplo, eu estou com fome agora, mas o meu corpo não manda informação para o meu cérebro: fome. Quando eu começo a comer, daí vem aquela frase: comer e coçar é só começar. Aí você começa a comer, eu estava com fome e não percebi. É uma fome oculta, cientificamente comprovada. A pastora achou que era brincadeira minha. Foi no pediatra e estava lá uma frase: fome oculta, como tratar. É verdade isso, né? São coisas que não aparecem. O problema existe, mas não aparece. E talvez, irmãos, você está com um problema de se examinar. Está com um problema de coisas ocultas, que para você talvez já cauterizou. E você não sente mais, você não percebe mais. E está na hora de você perceber agora. Está na hora de você falar: Senhor, revela aquilo que está oculto, que eu não estou enxergando. Porque a igreja de Laodiceia, por exemplo, era rica e abastada. Mas o Senhor falou para ela: vocês não sabem que vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Olha, compre um colírio para ungir os olhos, a fim de que vocês vejam. Há um estudo que diz que aquela igreja é a que desenvolveu o colírio. Então Jesus usou a mesma coisa: pega esse colírio e passa nos olhos para que você veja, porque você não está vendo e não está admitindo uma fraqueza. Irmãos, para finalizar essa parte, Deus não tem problema com a sua fraqueza. Ele diz assim: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu preciso saber olhar para dentro de mim e falar: Senhor, me ajuda. A segunda coisa, eu falei que são 3 tópicos. A segunda coisa que nós precisamos fazer para ser restaurado é saber que tem jeito para tudo. Porque por várias vezes eu me olhei e falei assim: Senhor, como que eu faço assim? Eu não tenho práticas pecaminosas assim tão evidentes como eu vejo às vezes por aí.
Mas às vezes passa algumas coisas no meu coração que eu falo, Senhor, estou estragado. Passa umas coisas na minha mente, eu falo, Pai, não é possível que eu, um bispo da igreja, por isso que Lutero escreveu, né, a escravidão da vontade. Os desejos que às vezes são, fala, não é possível, o que eu queria matar fulano, isso não veio de ti? Aquele desejo de vingança, como é que eu vou sentir isso no meu coração? Raiva, ódio, Pai? Não, Pai, estou com ódio? Não, está estragado, eu fico me remoendo por dentro, Senhor, o que está acontecendo? E às vezes talvez você cometeu algum pecado, às vezes revelado, às vezes oculto, que ninguém sabe, mais que isso, irmão, acaba com você. Então o segundo tópico é para você, saiba que tem jeito para tudo. Se examinou, viu que está estragado? Minha família está estragada, tem jeito. Meu casamento, tem jeito. Minha vida espiritual, tem jeito. Tem jeito. Davi, quando pecou, Deus o puniu, ficou orando 7 dias em que o menino ficou doente, o filho dele, com adultério com Batseba. E ele ficou lá orando e clamando a Deus e jejuando, não comia, com a esperança que Deus ainda fizesse. Quando o menino morre, ele se levanta. Ele se levanta, lava o rosto, unge a cabeça, pega de volta a estola sacerdotal e fala, vamos de novo para a luta. Tem jeito, vamos restaurar. Ele restaura tanto a sua vida com Deus, que ele continua em Israel como o maior rei que Israel já teve. Sofreu as consequências com Absalão, seu filho, com tudo que ele passou, mas tem jeito para Davi. Moisés foi um assassino. E nós tratamos hoje o Moisés como o libertador. Abraão, mentiroso. Davi, adúltero. A gente canta as músicas dele. A gente canta os salmos dele. A gente fala as frases dele. E ele foi um adúltero. A gente tem problema, às vezes de perdão até, e de ver a pessoa estragada, fala, bom, agora estragou, já era, hein? Já era nada. Conheço um Deus de restauração. Conheço um Deus que disciplina o seu filho e corrige para que ele se torne melhor. Não é para aniquilar o seu filho. É para que haja uma melhora, uma transformação. Então Deus olha e fala assim, o vaso que estava nas minhas mãos se estragou, então eu jogo fora. Foi isso que ele falou? Não, então eu refaço ele. Talvez um processo dolorido. Jogar água, tem que amolecer, que já estava ficando duro. Tem que rodar aquela roda mais rápido. Tem que jogar mais água, tem que modelar de novo, tem que apertar. E aí tem um processo que às vezes é doloroso, mas se passar por esse processo, seremos um vaso de honra nas mãos de Deus. Quem nunca pecou aqui, irmãos, que atire a primeira pedra? Quem nunca falhou? Talvez você acha que com o erro que você cometeu, não... Acabou, meu, acabou. Olha, eu vou te dizer, tudo tem um jeito. Muitos podem pensar assim, eu marquei aqui, no estado que eu entrei não tem mais volta. Com o pecado que eu cometi já era. Mentira de Satanás. Deus é especialista em restauração. Aleluia. Quando eu vejo uma pessoa entrando aqui e ela diz assim, talvez, eu estou preso nas drogas, no alcoolismo, no cigarro, não sei o que, tal. Eu falo, Senhor, obrigado. Essa pessoa está estragada, ela vem agora para a casa do oleiro, Deus vai apertar essa pessoa, mas depois ela vai ser um vaso de honra nas mãos de Deus. Olha, Deus, a igreja é a instituição especialista em restauração de casamentos, restauração de famílias, restauração de pessoas. Quem era aqui um homenzinho torto, que tinha uma vida torta? Levanta a mão. Era um homenzinho torto que um dia a Bíblia encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. E aí vem aqueles assim, quer ver? Aqueles que não acham que pode haver nenhum tipo de restauração.
Eles falam assim, viveu a vida inteira fazendo isso, agora é crente. Já ouviu isso? Agora é pastor, mas é porque é o trabalho da igreja, graças a Deus por isso. Esse realmente é o trabalho, porque aqui em nosso meio, aquele que você chama de irmão e talvez não conhece o passado, nós temos aqui em nosso meio assassinos. Aqui na Cal. Talvez seja essa pessoa do seu lado e você não sabe. Qual o problema se ele é regenerado e uma nova criatura em Jesus? Nós temos pessoas aqui que já tentaram suicídio, tiraram a própria vida. Ex-drogado aqui tem de quilo, irmão, de quilo. Ex-bêbado do funk, então, a galera do... Ex aqui tem de monte. Ex-homossexual aqui em nosso meio tem uns 6 ou 7. E alguns que não vieram aqui, que já tiveram práticas homossexuais mesmo, de relacionamento sexual, de motel. Estava estragado. E agora? Jesus restaura. Jesus, Ele muda, regenera. A pessoa nasce de novo, ela nega a si mesmo para viver agora modelada pelas mãos de Deus. É o trabalho da igreja. Há pessoas aqui que já adulteraram. Há casamentos aqui que um está perdoando o outro. Eu estou aqui porque Jesus restaurou nossa vida. Eu nasci de novo. E há uma restauração aqui completa. E nós estamos agora aqui completamente regenerados. Então eu creio na restauração, meu irmão. Eu creio que Jesus pegou aquela mulher que era para ser apedrejada e ela se tornou uma discípula de Jesus, usada por Deus em muitas coisas, até com o seu testemunho. E terceiro, irmãos, primeiro, qual foi o primeiro tópico? Admita. E o segundo? Saiba que tem jeito. Terceiro, restaure seu altar. Restaure, vá lá para a casa do oleiro, se coloque nas mãos dele e deixa ele te apertar. Fala, Jesus, aperta, Pai. Aperta. Uma oração às vezes não tão fácil de fazer, porque vai influenciar no negar-se a si mesmo, vai influenciar naquilo de tomar a sua cruz. Senhor, me aperta, vem me apertando. Senhor, sabe aquela oração assim? Não seja feita a minha vontade, porque a minha vontade é da carne, eu estou estragado. Sabe, Pai, tira de mim esse livre-arbítrio, me impede. Pelo amor de Deus, eu vou cair, Senhor. Tira esse desejo do meu coração, olha como eu estou estragado. Então você vai para a mão do oleiro e fala, Senhor, me faz. E aí ele diz assim, versículo 2, dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. A palavra de Deus é que restaura a nossa vida. Então a gente vem e a gente às vezes encontra o nosso altar em ruínas. E aí você vê, Elias vai lá, arruma as pedras, arruma a oferta, arruma o altar e Deus manda fogo do céu. Deus não vai mandar fogo do céu no altar que não está restaurado. Eu, para não demorar muito, para encerrar esse culto, eu vou só ler o que Deus falou no meu coração. E eu fui escrevendo: entregue novamente sua vida ao Senhor, volte para os caminhos dele. Tenha uma vida de oração, faça o seu devocional diligentemente. Arrume seu jejum, vai começar o jejum, agora arrume ele. Você não é tão carnal assim, eu marquei aqui. Você consegue se consagrar. Agora ajuste seu dízimo, sua oferta, sua vida de votos com Deus, sua comunhão de consagração. Outra coisa, largue esse pecado, confesse, não erre mais, se conserte. Restaure o seu primeiro amor, volte para o seu ministério, volte a fazer as coisas que você fazia. Restaure o seu coração em Deus. Eu marquei aqui também, aí eu coloquei até em negrito aqui para não esquecer. O que você está esperando, meu irmão? Primeiro, está esperando o diabo puxar seu tapete para você cair?
Aí eu estou esperando e tal. O que você está esperando? Você está esperando o diabo vir e puxar seu tapete assim, acabar com você? Vai lá e restaura agora. Admita já. O que você vai esperar acontecer mais? Tinha uma irmã, quando eu fui ungido pastor em 2003, o nome dela era Dalva. 16 filhos, eu acho. 14 filhos, uma coisa assim. Mas ganhou do pastor Newton, ganhou. Tudo escadinho assim, ó. E a gente falava assim, ora sobre os teus filhos, ora por eles, clama por eles. Ela falou, não. Ela falava, eu deixo eles orarem sozinhos e falar com Deus. Eu falava, Dalva, mas e se Satanás pode agir na vida deles? Você vai cobrir a sua casa de oração. Ela respondeu assim para mim assim, não, eu deixo até se acontecer uma coisa ruim mesmo, aí eu vou interferir. Olha a ideia. Quer dizer, eu deixo minha casa para Satanás, ver se eles conseguem se virar sozinho. Aí se eu ver que não dá, aí eu vou lá. O que você vai esperar, irmão? Você vai esperar Satanás puxar seu tapete para você cair e falar, esperei até o fim. E tem horas, irmãos, igual, olha, já está falando, né? Tá pingando, tá saindo, tá descendo. Vai cair, caiu um, não, é que aquele lá estava mais largo, agora os outros não vão cair, caiu o outro. Uma pequena rachadura, a gente não vai tratando, vira uma grande rachadura, depois desmorona o prédio todo. Outra coisa, você quer esperar o quê? Um anjo aparecer e falar com você? Você está esperando um sinal de Deus. O sinal já foi dado, irmão, a hora é já. Porque terceiro, Jesus vai voltar. E aí, irmão, a hora que tocar a última trombeta não vai ter mais jeito. Tocou a trombeta, pum! Acabou. E aí você não sabe se você vai ficar ou se você vai. Certo? Tem que estar preparado, pode ser agora. Pode ser nesse culto. É sério, irmãos, a gente brinca, mas eu posso não chegar em casa. De repente uma trombeta, eu imagino que vai ser meio assim, tipo aquele sinal de fábrica, de indústria, sabe? Quando aperta faz... Imagino que vem os anjos tocando esse tipo de trombeta, o negócio, todo mundo olhando, meu pai. Não está na Bíblia, estou imaginando, irmão, não escreve isso. Coisa do Bispo Tardes, é coisa minha. Eu fico, meu Deus. E aí, irmão? Ai das grávidas que estão amamentando, ai daquele que quer fugir, não vai ter como fugir, ai daqueles, aí acabou, meu. Aí ele vem e arrebata os seus, aqueles que foram restaurados. Porque se eu não nascer de novo, eu não posso ver o reino de Deus. Importa-vos nascer de novo, importa você morrer e ser restaurado pela mão do oleiro. Importa isso. A hora é já, é agora a hora do conserto, a hora da restauração é agora. E está na hora da gente se restaurar em Deus, irmão, tem jeito para você, não acabou tudo não, tem jeito, é hora de você se restaurar, se restabelecer e voltar a praticar as primeiras coisas em nome de Jesus. Feche os teus olhos.